Vamos lá, pessoal, então, para mais uma aulinha. Retomando, então, o assunto que encerrava a última aula, eu vou fazer no início dessa, que é a questão da pesquisa, né, do que é bússola, né? A bússola, ela é um instrumento utilizado para posicionamento geográfico, então a gente consegue achar as direções através da bússola. Então, é um equipamento que auxilia na localização das direções. Como é que ela funciona? A bússola, ela tem um ponteiro, digamos assim, é uma agulha na verdade, né? E ela é magnetizada. Então ela vai sempre se orientar para o norte da Terra. Por que o norte da Terra? Porque o norte da Terra possui uma grande concentração de ferros derretidos, então é considerado o norte magnético da Terra. Então ela vai sempre puxar essa agulha da bússola para o norte. Claro que a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes existem algumas interferências do ambiente onde a gente está. Locais muito quentes, locais com muita concentração de placas de metal, pode ser que interfiram no funcionamento correto da bússola. Mas em geral, na natureza, solto lá, quando a gente mais precisa dela, né, ela vai funcionar legal, vai mostrar o norte, a gente vai conseguir se orientar numa boa. Ainda que hoje em dia seja muito recorrido, né, a utilização do GPS. Qualquer celular tem um GPS, então ele vai te dar a localização através de Google Maps e outros aplicativos, tais quais esses, que servem para mostrar a localização. Endereços, referências, né, na cidade são muito mais eficientes, inclusive, do que esses itens, mas principalmente quando a gente vai falar de navegação, é muito importante a gente entender tanto as direções como os itens da próxima aula, que são, né, o estabelecimento então das coordenadas geográficas. Coordenada geográfica é uma coisa que eu acho particularmente muito legal de estudar. Ela é um pouco difícil se a gente não consegue entender o princípio básico, mas tendo bastante calma e paciência, a gente consegue chegar no entendimento fácil. E nós vamos partir para isso agora. Na aula de hoje, então, localização no espaço geográfico através das coordenadas geográficas. Para a gente começar a entender coordenada geográfica, é interessante que a gente entenda os dois primeiros itens fundamentais de uma coordenada geográfica, que são os paralelos e os meridianos. Paralelos e meridianos. Vamos saber o que é isso agora. Vocês receberam na aula de paralelos e meridianos uma imagem, né, algumas imagens que indicam para vocês o que seriam essas linhas, né? Paralelos e meridianos são linhas imaginárias. Os caras estavam lá num belo dia pensando, o que eu vou fazer agora? Vou imaginar umas linhas circulando a Terra e tal, e criaram os paralelos e os meridianos, né? Na primeira imagem lá da aula de paralelos e meridianos, então nós temos a nossa esfera da Terra. Vou pegar aqui uma laranjinha pra gente entender, certo? Então os caras pegaram e traçaram linhas, né? E chamaram ela de paralelos, linhas que ficam dividiram a Terra ao meio, né, com uma linha principal chamada linha do Equador, e foram colocando linhas paralelas a essa linha do Equador. A Terra, teoricamente, tem um eixo, é como se tivesse um palitinho aqui segurando a Terra, né? Então ela fica em pezinho assim. Essas linhas paralelas elas ficam deitadas no que seria a horizontal, certo? Paralelos a essas linhas, essa linha principal, a linha do Equador, nós temos os paralelos, que aí são chamados de, principalmente, né, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Essas são as linhas dos paralelos. Então nós temos os paralelos. Além dos paralelos, eu falei para vocês que nós temos outras linhas imaginárias, que são as linhas dos meridianos. As linhas dos meridianos, elas ficam nessa função do eixo, né? Lembra que eu falei como se tivesse dois palitinhos aqui? Ela fica atravessando, ligando um palitinho no outro, certo? Então esses são os meridianos. Eu não consegui comprar um globinho ainda, então a laranja serve nessa hora. Eu ainda vou conseguir, tá? Esses meridianos, então, tem o meridiano principal, que é o meridiano zero, assim como tem a linha do Equador, aqui nós temos o meridiano de Greenwich. E, assim como o meridiano de Greenwich,
vão tendo outros meridianos que vão dividindo a Terra em vários pontos. Então fica mais claro para vocês, né, entender com com as imagens que eu mandei do que com a laranja, né? Então nas laranjas está bem explicadinho lá. Os paralelos e meridianos, então, vão ser linhas que elas vão acabar se cruzando, né? Então, porque elas estão nesse sentido e nesse. E é quando essas linhas se cruzam que a magia acontece. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, certo? Bem embaixo ali, então, depois que vocês receberam 3 imagens depois do texto, né? Imagem dos paralelos, imagem dos meridianos e uma imagem de um globo terrestre onde estão colocados ali, né, tanto os paralelos quanto os meridianos. E aí naquela imagem eu acho ela bem bonitinha, então ali estão as 3, tudo colocado direitinho, assim, fica bem legal. Aquelas 3 imagens elas são bem fáceis de entender, assim. Mas se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Manda um WhatsApp lá, pergunta que eu faço questão de responder. Claro que o ideal seria que a gente pudesse responder em aula, mas até tudo isso passar, vamos desse jeito mesmo, que é o que a gente pode fazer, certo? Lembrando, hein? Evita de sair, fica em casa. Dispense a laranja. Vamos então para os exercícios, né? Gente, só para lembrar aqui no vídeo, uma coisa que eu sempre boto nos textos para vocês. Quando eu mando as aulas para vocês, eu mando textos que vocês vão ler para ter como base e fazer as aulas de vocês e mando os exercícios. No caderno vocês não precisam copiar textos. Claro que se quiserem copiar é tranquilo, jamais vou proibir. Os textos servem para que vocês leiam para que possam fazer os exercícios, certo? Então, copiem os exercícios. Em aula, lá na escola, nós copiaríamos apenas os exercícios. Geralmente os textos ficam nos livros. Eles servem de base para vocês fazerem os exercícios, né? É a nossa referência teórica, porém, como a gente não tem acesso a esses livros hoje, por não estar indo na escola, eu mando para vocês um resumo dos textos para que vocês possam fazer os exercícios, certo? Isso serve para vocês poderem pesquisar. Eu quero começar a fazer vídeos assim de explicação mais corrente, então é possível que além dos vídeos das aulas, a gente comece a mandar alguns vídeos para vocês também, explicando um pouco mais os conteúdos. Certo? Lembrando que a gente vai dar uma retomada quando as aulas voltarem, quando tudo voltar ao normal, a gente vai dar uma pegada legal nisso aí de novo e repassar geral. Dessa aula, então, o exercício número 1, eu peço para que vocês marquem apenas as afirmações corretas, ou seja, só o que tiver certinho, ok? Aí eu digo ali, paralelos e meridianos são linhas imaginárias? A gente já comentou isso, né? Sim, são linhas imaginárias, então eu vou marcar um X nessa questão. Greenwich é um paralelo? Não, né? Eu falei que Greenwich é o principal meridiano, que é o ponto 0, inclusive. Né? Então, tá errado, não marca nada, deixa em branco. O paralelo do Equador divide a Terra em norte e sul. Então, vou pegar a laranja de novo. Voltando para a laranja. O paralelo do Equador é essa linha, né, que divide a Terra ao meio, e para cima fica o norte, para baixo fica o sul. Então, sim, o paralelo do Equador, a linha do Equador, divide a Terra em norte e sul. Então, essa está correta, marca essa aí. O próximo exercício, a letra B, eu peço para que vocês citem os principais paralelos conforme as imagens acima. E aí são aqueles 4 que eu falei para vocês, né? O Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Está nas imagens ali de cima. Depois eu peço para que vocês, né, me digam qual a importância dos paralelos e meridianos, né? Então os paralelos e meridianos, eles são importantes na hora da gente conseguir definir uma localização mais precisa sobre a Terra. Então, os paralelos e os meridianos são linhas imaginárias utilizadas para localização no espaço geográfico, certo? Então, essa é a importância dos paralelos e meridianos. Por isso que os caras imaginaram, eles imaginaram uma forma de conseguir se localizar dentro dessa loucura toda, que é a Terra, formas específicas. Então, tu traça linhas, cruza elas e define um ponto, certo? Então, a importância é de poder se localizar no espaço geográfico, ok?
Então era isso, pessoal, dessa aula de paralelos e meridianos. É o primeiro passo das coordenadas geográficas, agora ela dá uma apertadinha, na próxima nós vamos ver, nós vamos avançar um pouco nessa função de como definir então essas coordenadas, certo? Os paralelos e os meridianos eles vão ser retomados, mas com outra forma, certo? Então até a próxima aula, valeu!